Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. E o que chamar raca a seu irmão será condenado no conselho, e o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da hiena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem fazer a tua oferta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Estimadas almas, estamos no 5º domingo, depois de Pentecostes, e nós aqui continuamos esse tempo litúrgico que se estende até ali outubro, final de outubro, princípio de novembro, onde finda dando início a outro tempo litúrgico chamado Advento. Hoje, 10 de julho, se celebra também a festa dos Santos Irmãos Mártires, Rufina, Segunda, Virgens e Mártires. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de Nosso Senhor, que fala, Nosso Senhor é muito mais exigente no Novo Testamento do que no Antigo. No Antigo Testamento, por justiça, era permitido olho por olho, dente por dente. Então, se alguém colocasse fogo na casa de nossa, no Antigo Testamento, nós poderíamos ir e botar fogo na casa de quem queimou a nossa, casa por casa. Se alguém enfiasse o dedo no nosso olho e perdêssemos um, íamos lá e enfiava o dedo no olho do outro, fazia perder o outro, olho por olho. Se arrancasse um dente nosso, íamos lá e arrancava o dente do outro. Pois então, no Novo Testamento, isso fica proibido. Nosso Senhor não só proíbe, nesse caso, a vingança, que nesse caso, se for olho por olho, dente por dente, pé por pé, é justa, porque ele proíbe? Porque ele quer o exercício de uma caridade extrema. Aí é o Evangelho de hoje, que Nosso Senhor vai dizer, referindo aos antigos: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e esse mandamento segue vigente. Mas Nosso Senhor vai colocar um prisma no mandamento não matarás e vai proibir coisas a mais. Ele vai dizer o seguinte: eu digo-vos. E essa primeira pessoa é a mesma autoridade daquele que disse que era o que é Deus, legislador, que o que se irar contra o seu irmão será condenado em juízo. É verdade que existe uma ira, que já falamos dela um tempo atrás, chamada paixão da alma, que ela pode ser usada para o bem. Por exemplo, quando nos acovardamos, humanamente falando, diante de um bem árduo, então tem um mecanismo na nossa alma chamada paixão da ira, que nos encoraja para fazer algo que temos uma covardia. Um exemplo, há um incêndio, saímos de uma casa em incêndio, mas ficou uma criança no quarto. Todos têm medo das chamas. Mas para salvar uma criança, esta ira nos dá a valentia de encarar as chamas, passar por tudo, pegar a criança e tentar sair ambos sãos e salvos. Esta ira está em todos os animais. Nos irracionais, dosada pelo instinto, e nos animais supostamente irracionais, que hoje podemos discutir, deveria estar dosada pela reta razão. Mas o que acontece?
Como não seguimos a reta razão, nós usamos essa ira para qualquer coisa que entre no nosso gosto discutível, nossos pareceres também discutíveis, nossa insatisfação discutível, e colocamos a ira para decapitar qualquer coisa que não esteja conforme nosso bel prazer. Esta que nosso Senhor está condenando. Não é a ira que nos encoraja a coisas que humanamente estamos acovardados por medo, mas é a ira que se põe a serviço do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa vontade própria caprichosa e estúpida, e assim, em definitiva, a todas as nossas mazelas. Aí nosso Senhor diz, pois então, todo aquele que se irá com esta ira será condenado. Por quê? Esta ira decapita, primeira coisa, os mandamentos de Deus. Tem almas que se indignam com as leis de Deus. É impressionante. Porque aí é a oração de hoje, que vai dizer o seguinte, a igreja vai pedir a Deus, ó Deus, que preparaste para os que vos amam bens invisíveis, infundindo em nossos corações o fogo do vosso amor, e fazei que, amando-vos em todas e sobre todas as coisas, alcancemos o efeito das vossas promessas que superam toda a nossa esperança. A oração da igreja pede para que amemos os mandamentos de Deus, porque assim, se nós não amamos o que Deus manda, nós nos irritamos com o que Deus manda. Eu tenho que ser paciente. Puxa vida, eu tenho que ser paciente, mas quem me manda? Deus. Eu tenho que, às vezes, ser valente, chamar a atenção, corrigir. Ah, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas quem me manda fazer? Deus. E a nossa indignação, de ira e insatisfação, camuflada de impaciência e muitas outras discussões, vai até o Altíssimo. E depois de se levantar contra o Altíssimo, esta ira vai decapitar todos e qualquer outros que aparecerem diante de nós. Quem se levanta contra Deus, se levanta contra qualquer outro ser. Por isso, nosso Senhor diz que esta vai ser condenada em juízo. A ira foi dada para que o homem conseguisse fazer coisas que ele não conseguiria fazer sem esse dispositivo, falando de paixão de alma. Mas falando da ira como vício capital, tudo que vier dela como vício é abominável aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que não podamos ficar nervosos. Tem coisas que realmente causam indignação, que causa uma justa ira para a correção, advertir o próximo, e aí é só olhar nosso Senhor, que é manso e humilde, com um chicote no templo, espantando os vendilhões. Esta ira é santa, porque está a serviço da justiça. E esta não encontra condenação, mas encontra o prêmio da justiça. Aí nosso Senhor vai mais além. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irá contra o seu irmão será condenado em juízo. E o que chamar raca a seu irmão, raca quer dizer idiota. É verdade que tem pessoas que obram como nécias, mas esta agressividade verbal é fruto de uma injustiça, mesmo que uns pareçam ser tais, mas nós não podemos afirmar estas coisas malignas contra o próximo. E nosso Senhor vai dizer o seguinte: aquele que chamar raca seu irmão será condenado no conselho, e o que chamar louco será condenado no fogo do inferno. Tem pessoas que fazem loucuras, estupidez, insensatezes, etc. Mas essas afirmações nós não podemos, porque isso ofende a caridade. Porque no Novo Testamento nosso Senhor nos manda amar o próximo, mas não nos manda amar as mazelas de ninguém. Não. Agora as pessoas sim. E esta caridade que não é ficar bajulando, adulando, carregando em andores e oferecendo incenso. Não. Mas é buscando o bem do próximo. E ninguém obtém o prêmio, um bem para o próximo insultando, xingando, denigrindo, rebaixando aquela pessoa. Isso vai causando mais problemas, mais mazelas, mais dificuldades que vão impedindo inclusive o exercício da caridade. Causa desprezo. Quando se insulta, se despreza. E nosso Senhor proíbe isso desde a sua vinda. E nosso Senhor vai fazer outra exigência. Se nós temos algo contra alguém ou alguém tem contra nós,
Nós temos que, antes de se apresentar a oferecer algum dom a Ele no altar, temos que se reconciliar com o próximo. Por quê? Porque esta ira indigna, ela fecha nossa alma para Deus. Podemos rezar o que quisermos, peregrinar quilômetros, acender velas a quilos, mas quando a nossa alma está fechada para a caridade, não é que Deus não recebe, é porque a intenção da alma fechada à caridade não quer que as suas piedades e preces cheguem até Deus. Então, queridas almas, às vezes é a explicação de muitas orações que não foram atendidas. Falta caridade. Um ditado antigo dizia que quando o amor cresce, o mal desaparece. E é verdade. E quando o amor se faz ausente, o mal se encontra triunfante. Se nós soubéssemos obrar com caridade, amar as pessoas e não amar as suas mazelas, repito, porque o que Deus abomina, devemos abominar. Mas nosso Senhor morreu para a salvação de todos, mesmo que nem todos queiram a salvação e poucos se salvam. Mas enquanto são alvos do amor de Deus, quem somos nós para excluir estas pessoas da nossa caridade? Mas a caridade também requer uma coisa, cada um no seu lugar. Amigo como amigo, vizinho como vizinho, colega como colega, parente como parente, cada um no seu lugar, e assim, com a ordem da caridade, buscar o bem a todos. Então, queridas almas, peçamos a Deus, nosso Senhor, esta caridade de verdade, verdadeira, que não é sentimentalismo, não é filantropia, é nada mais que amar as almas. E por elas fazer o sacrifício que a caridade supõe, às vezes ficar quieto, às vezes dar um bom conselho, às vezes advertir e às vezes somente rezar. E quem nos dará a prudência para saber fazer o que deve ser feito? O Divino Espírito Santo. Então, diante de um problema com o próximo, devemos rezar ao seu Santo Anjo e ao Divino Espírito Santo. Depois dessa oração, sabemos o que fazer. Às vezes tem que chamar de canto e conversar, sempre em sinceridade, em transparência, e segundo o que agrada ou desagrada a Deus. Porque a caridade, em definitiva, busca agradar a Deus e jamais o desagradar. Às vezes nós não gostamos, mas é um defeito do nosso gosto. Ninguém está obrigado a servir os nossos pareceres, gostos e critérios. Mas todos nós estamos obrigados a agradar a Deus, estar submissos aos critérios de Deus e nos esforçar para o prazer em todas as coisas. E aí, quando temos dificuldades entre nós, conversar, nós temos que ser capazes de ouvir uma crítica e, se ela for verdadeira, nos corrigirmos. Não precisamos apelar à Suprema Corte do Altíssimo e pedir uma luz mística que faça esse favor. Não, às vezes um amigo que ama com amor de amizade o próximo, busca o bem da alma do próximo, então uma advertência, um perdão, porque todos nós somos falhos, e assim vamos caminhando para o céu juntos. Então peçamos a Deus esta caridade extrema, sem a qual não podemos salvar nossas almas. E que Nossa Senhora nos ajude, os nossos santos anjos da guarda nos ilumine, para que possamos aí exercer essa caridade, e é impossível exercê-la sem um sacrifício de si, e para isso pedimos a Deus a graça de nos sacrificarmos para buscar o bem alheio, e no bem alheio encontramos também o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.